Olá, bom dia. Olá, bom dia para vocês também. Bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aí o nosso culto nessa quarta-feira. Quarta-feira abençoada, né? Que tá vindo aí depois de uma semana chuvosa, graças a Deus, que a gente estava esperando, estava precisando. Deixa eu só organizar esse áudio aqui. Vamos lá? Vou cantar uma musiquinha bem curtinha. Amor, 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 amor. Ser cristão é ter amor. Ama seu próximo como Deus te ama. Deus é amor. Deus é amor. Então vamos elevar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos e familiares espirituais, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos para estudar a fundo os ensinamentos do nosso irmão mais velho, nosso professor. Que possamos abrir nossas mentes, nossos corações e ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e humildade para entender, absorver e trabalhar todo o conhecimento adquirido mediante ao nosso estudo. Que possamos encontrar a nossa maturação moral e espiritual, aplicando ela no nosso cotidiano, no trabalho e principalmente em nosso lar, que é a nossa real escola sobre a nossa crosta terrestre. O berço familiar é que nos leva, que nos motiva, que nos desafia, que possamos compreender com muito amor e carinho esse xadrez da vida familiar, para que possamos enfim resolver qualquer emaranhado de ondas e sentimentos que construímos ao longo de nossas vidas. Que a luz e a paz do nosso Mestre esteja sempre em nossos caminhos, nossa mente e em nosso coração. Graça te damos e que assim seja. Oi, bom dia! Ah, que bom ter você aqui, ó, minha mãe. Só amanhã eu vou ficar tímida. Tô brincando. A gente tem isso, né? A gente vai falando, na hora que vê um professor ou alguém que te ensinou. Tô brincando, seja bem-vindo, tá bom? Se quiser entrar para nós conversar também, fica à vontade. E hoje, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estudar a piedade. Nós encerramos na semana passada a beneficência, né? E hoje nós vamos estudar a piedade. Eu que agradeço por tudo, ter dado minha vida, inclusive. Te amo. Fique com Deus, daqui a pouquinho eu te ligo. A piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas. E quando, por uma doce simpatia, vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, a esperança e a resignação, que encanto experimentais? Esse encanto, é verdade, tem um certo amargor, porque nasce do lado da infelicidade. Mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio, que estes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência a que praticou em toda a sua vida o divino Messias e que ensinou em sua doutrina
tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia e a paz e o amor. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Essa piedade vos comove até as entranhas, diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz-lhes estender mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão de sua miséria perturbaria por instante a sua alegre existência. Temei permanecer indiferente quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Quanto a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta, ao contato da infelicidade alheia e voltando-se para si mesma, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande quando vierdes a restituição, a coragem e a esperança a um irmão infeliz que se emociona com a pressão da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, se volta docemente para vós antes de se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade. Essa primeira virtude, da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Michel Bordels, 1862. Verdade, né, gente? Eu já presenciei esse tipo de situação. Uma pessoa teve uma crise convulsiva. Graças a Deus eu tive treinamento, trabalhei na APAI por 2 anos, então eu fui treinada todo mês, ia um bombeiro lá e fazia um treinamento com todos os profissionais. E na hora do desespero, é chato falar isso que parece que a gente tá se achando, né? Mas na hora do desespero, gente, ninguém fez nada. Todo mundo ficou... Ainda bem que não teve nenhum... Eu não vou falar o que eu penso para não ofender ninguém. Não teve nenhum que tirou o celular e começou a filmar, né? Que eu acho isso aí doentio. Mas o povo também não teve reação. E aí eu corri, né? Fiz os atendimentos lá, que eu fui treinada a fazer. E uma pessoa que estava presente falou assim, nossa, eu não dei conta nem de ver, saí de perto. Aí eu fiquei pensando, oi Lilian, seja bem-vinda, lindona. Nossa, parar pra me assistir aí da França, tô me achando, amiga. Um beijo enorme pra vocês, tá? Que Deus abençoe todos vocês, aproveita bastante, amiga. E força, te amo, tá? Te amo muito. E aí eu fiquei pensando, né, voltando ao assunto, falei, nossa, eu não consegui nem ver, sair correndo. Mas, cara, e a pessoa que tava vivendo ali, será que ela conseguiu ter essa opção, né? Eu não consegui nem viver. Levantei o meu espírito, larguei meu corpo aí e saí andando. Então eu acho que é nisso que a gente tem que pensar. É difícil pra gente ver uma pessoa, né, passando por dificuldade, dói. Eu, pelo menos, sou extremamente emotiva, eu não consigo, eu choro. Às vezes eu fico segurando, fico parecendo uma berinjela, né, de tão roxa, tentando segurar ali minha emoção, mas eu não consigo. Até porque não é bom, né, a gente acabar se envolvendo no fluxo energético, ainda não tem essa maturidade. Mas, gente, imagina quem tá passando por isso.
Se para você assistir é tão difícil, imagina quem está passando por isso. Então vamos engolir aí um pouquinho essa dor, essa emoção. Vamos chorar em casa depois, em oração, agradecendo a Deus a oportunidade de estar presente ali para auxiliar. Mas naquele momento a gente precisa ter o discernimento de parar e auxiliar, seja a situação que for, seja uma doença, seja um tropeção, seja um escorregão, seja o que for, tá? Tenha um pouco mais de compaixão e aceite essa piedade não como uma coisa, nossa, que dó, ai, que dó. Não, não é isso não. É, meu Deus, que situação, eu não gostaria de passar por isso. Espera aí que eu vou lhe dar um suporte. Então é mais ou menos assim que a gente tem que pensar, que a gente tem que visualizar a situação. Ai, meu Deus, se fosse eu não ia gostar, eu ia entrar em desespero e ia querer que alguém me ajudasse. Então deixa eu ir ali ser esse alguém para esse alguém. Então é mais ou menos assim, né, para não dizer exatamente assim que a gente tem que estar olhando. Te amo demais. Dá um beijo nos meus piquititos aí também. Eu ia pro Rio Chuchudinha também. Beijo, um abraço bem apertado. Então vamos lá pro livro dos Espíritos. Gente, olha só que bacana. A gente já tá quase do meio pro final, né? Praticamente aí do meio pro final. Então, nós estamos estudando o capítulo 11. Isso. Capítulo 11, os três reinos, né? E nós vamos começar aqui na pergunta de número 607. Vamos ver se a gente consegue terminar hoje. Vamos lá. Pergunta de número 607. Foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e ensaia para a vida. Está na questão 190 deste mesmo livro. Seja bem-vinda, Vânia. Prazer ter você aqui também. Gente, hoje eu tô honrada. Que chique! São as pessoas mais massas e honradas aparecendo aqui. Obrigada, gente. Vamos lá. Onde o espírito cumpre essa primeira fase? E a pergunta e a resposta dos espíritos. Numa série de existência que precedem o período e que chamais humanidade. A alma pareceria, assim, ter sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Ainda perguntou Allan Kardec nessa mesma pergunta e os espíritos responderam. Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estais longe de conhecer totalmente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. Como dissemos, é de alguma sorte um trabalho preparatório como a da germinação. Em seguida, ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período de humanidade e, como ele, a consciência de seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Como depois do período da infância vem o da adolescência, depois o da juventude e, enfim, a idade madura. Não há, de resto, nessa origem, nada que deva humilhar o homem. Os grandes gênios são humilhados por terem sido feitos informes no seio de sua mãe? Se alguma coisa deve humilhá-lo, é a sua inferioridade diante de Deus e sua impotência para sondar a profundeza dos seus desígnios e a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa harmonia admirável que a torna tudo solidário na natureza. Crer que Deus haja feito alguma coisa sem objetivo e criado seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade que se estende sobre todas as suas criaturas. E aqui a gente ainda continua. Eu só queria falar uma coisa nesse processo. Tem um livro que chama Os Exilados de Capela. Esse livro é muito bom, tô lendo ele de novo. E no capítulo 3 fala os 3 períodos evolutivos da raça humana aqui no nosso planeta. Mas no capítulo 5
passa como que era vivido o tipo de Homo sapiens que vivia durante esses períodos e os períodos. E nós éramos mesmo animaizinhos, selvagenzinhos, uga-uga. A gente teve essa fase, a gente teve esse período. Então, o fato de que agora aqui, né, no Ocidente, porque ainda tem lugares aqui no nosso planeta, por mais que a gente ache absurdo, não, Etienne, a gente tem internet, a gente tem Elon Musk, mas a gente ainda tem povinho primitivo, sim, e que muitos poucos, né, mas não tiveram contato ainda com a gente. Então ainda acontece esse processo evolutivo da humanidade e vai continuar acontecendo, mesmo com esse processo de exílio, né? Que tá indo aí uma caravana, várias caravanas, para um novo planeta, para começar, né, na do Uga-Uga de novo, porque insiste em permanecer ali na ignorância, muitas vezes não é nem no mal, né, mas na indiferença quanto à realidade espiritual e moral que a gente vive. Então, esse processo evolutivo, ele existe sim. E é por isso, uma coisa que eu queria falar, que a gente precisa ter o respeito, a consideração, o cuidado, carinho, amor com qualquer bicho, qualquer raça, qualquer espécie. Nossa, Etienne, a gente não consegue respeitar um que tem a cor diferente do outro? Pois é, que incrível, né? A gente, em pleno século XXI, ainda briga porque a minha pele é vermelha, a dele é amarela, a do outro é negra e a do outro é, sei lá, rosa, né? Então, mas a gente por dentro é tudo a mesma coisa. Mas eu acho que com os animais a gente vai ter uma facilidade maior, né? De manter o respeito, de entender que são processos evolutivos, que é uma alma em evolução. Para pensar, né? O desenvolvimento de um animalzinho que foi criado na rua. Vamos pegar o cachorro aí, que é o que a gente mais vê. Foi abandonado, foi deixado, foi maltratado, foi agredido. A alma dele vai evoluir com isso tudo guardado. E aí ele vai se tornar o quê? Um ser humano que reflete este comportamento, né? Então é mais ou menos assim. Esse período de humanização começa sobre a Terra? Perguntou Allan Kardec para os espíritos, ainda na mesma questão, e os espíritos responderam: a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa, em geral, em mundos ainda mais inferiores. Isso, entretanto, não é uma regra absoluta e poderá acontecer que um espírito, desde seu começo humano, esteja apto a viver sobre a Terra. Este caso não é frequente e seria antes uma exceção. E no livro Os Exilados de Capela fala sobre isso também. Se não me engano, no capítulo 4, se não no 5 mesmo, tá? Desse processo de que nós temos aqui no planeta Terra duas bagagens de espíritos, duas bagagens diferentes de evolução espiritual, vamos expor assim. Porque tem os espíritos que vieram de Capela, né, exilados, como nós estamos sendo exilados daqui para outro planeta, os de Capela também foram exilados, só que eles vieram para cá. Então, essa bagagem de espírito que já tinha um conhecimento mais elevado, eles sempre se destacam, né? Por que eles sempre se destacam? Como assim, Tiene? Eles são sempre líderes, governantes, grandes empresários que regem uma vida financeira, uma facilidade de reger uma vida financeira muito ampla, né? Então são almas velhas, espíritos velhos, né? Que vieram exilados, ao contrário de pessoas que já têm muita dificuldade de compreensão, né? Por mais que estude, por mais que labute, sempre está ali no processo mais retardatário, que é a questão evolutiva da própria alma, gente. O fato dele ter desencarnado, nascido de novo, não faz com que ele perca as informações que ele carrega aí desde o entorno da sua vida. Quem tem interesse de entender esse processo evolutivo do espírito, pode entrar aí na internet, que tem até mesmo no audiobook o livro Exilados de Capela, que vai deixar bem claro. Então vamos lá, pergunta de número 608. O espírito do homem, depois de sua morte, tem consciência das existências que lhe precederam o período da humanidade? E os espíritos respondem: não, porque não é nesse período que começa para ele a vida de espírito. E é mesmo difícil que se lembre de suas primeiras existências como homem. Como o homem absolutamente não se lembra mais dos primeiros tempos de sua infância e ainda menos do tempo que se passou no seio de sua mãe. Por isso, os espíritos nos dizem que não sabem como começaram. E não sabe mesmo, né, gente? Assim como já foi perguntado, tem acho que é Serginho, não lembro. É um médium muito conhecido, muito famoso e muito bacana. Eu acho o estudo dele muito interessante, ele também é ufólogo.
que fala sobre isso. Uma vez ele, em desdobramento, perguntou para um espírito como que era Deus, onde é que estava Deus, né? E Deus, você já viu Deus? E como é que é? O espírito riu. Falou, não, lógico que não. A grandeza de Deus, ela é tão grande, tão grande, tão grande, que o dia que a gente perguntou para os espíritos ascensionados, quem são os espíritos ascensionados, Etienne? Jesus Cristo, Mestre Nada, Hilarion, né, Metatron, esses anjos absolutos. Quando nós perguntamos para os espíritos que moram no sol, que são os espíritos ascensionados, como que é Deus? Quem ele é, onde é que ele está, eles mesmos falaram pra gente, olha, para você compreender isso vai ter que evoluir demais até chegar pelo menos até aqui, porque a gente também está buscando, a gente também não conhece. Então, se eles não, os ascensionados já têm consciência, os espíritos ali que tá intermediando entre nós e eles, né? Eles não têm essa consciência. Então, se eles não têm essa consciência, imagina nós, né? Então, a mesma coisa é o início da criação do primeiro espírito. A origem do primeiro, qual planeta começou a primeira leva de espírito que ocupa o espaço? Cara, trilhões, só a Terra tem bilhões de anos, né? Qualiquilhões, a gente nem tem palavras para contar. Então vamos lá, pergunta de número 609. O espírito, uma vez dentro do período da humanidade, conserva os traços do que foi precedentemente, quer dizer, do estado em que se esteve no período que se poderia chamar anti-humano? E os espíritos responderam: depende da distância que separa os dois períodos e o progresso alcançado. Durante algumas gerações, ele pode ter um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo, porque nada na natureza se faz por transição brusca. Há sempre anéis que ligam as extremidades das categorias dos seres e dos acontecimentos, mas esses traços se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se cumprem lentamente porque não estão ainda secundados pela vontade. Eles seguem uma progressão mais rápida, à medida que o espírito adquire uma consciência mais perfeita de si mesmo. Continuando, que eu tô falando demais. Os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte, na ordem da criação, enganaram-se? Perguntou Allan Kardec para os espíritos, e os espíritos responderam: não, mas a questão não foi desenvolvida. E, aliás, há coisas que não podem chegar senão em seu tempo. O homem é, com efeito, um ser à parte, porque ele tem faculdade que o distingue de todos ou outros, e tem um outro destino. A espécie humana é aquela que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Então, nós estamos aí neste processo constante evolutivo, né? Para que, quem sabe, um dia Deus, quem sabe um dia nós, né? Daqui a alguns bilhões de anos, faz uns bilhões, conseguir ascensionar, né? Chegar ali pertinho da sujeira da terra do pé de Jesus, para a gente poder começar a compreender o que é Deus, né? De onde veio, como que começou toda a nossa origem aqui de evolução espiritual. Até lá, vamos nos contentar com a resposta da espiritualidade. Procure saber o que é você, quem é você, né? E não o que é Deus, quem é Deus. Porque encontrando quem é você, vocês vão encontrar aí no fundo do seu coração a existência, a centelha divina, né? O nosso Pai maior. E quando for a hora, a gente vai entender o processo e quem é e onde está. Até lá, vamos preocupar com a gente, nossa moral, nossa melhoria. Perguntou, leitura de número 55, uma boa ideia, de Pastorino Aristoteles. Cuidar melhor da saúde. Cuidar melhor da saúde. Todos nós precisamos cuidar melhor da saúde. Lembre-se, sua saúde é a sua vida. Alimentação, respiração, higiene do corpo e da alma, esporte ou exercício físico, trabalho e repouso. Tudo isso faz parte da vida humana.
Você deve usar alimentação saudável, respiração profunda, ao ar livre, cuidar de sua higiene diariamente, manter a alma em pensamentos de otimismo e harmonia, praticar algum esporte ou exercício, ainda que seja o mais simples. Trabalho sempre sem esquecer o repouso que o próprio corpo exige. Faça um exame de consciência em torno desta realidade. Utilize o tempo e use sua inteligência da melhor maneira. Cuide de sua saúde. Melhore a qualidade de sua vida. E que assim seja. Nossa, gente, parece um médico falando. Mas é isso aí, a gente já até falou sobre isso, né? Coração conectado com o alto, corpo cansado de exercício físico, mente que trabalha num trabalho que você sente prazer, porque eu gosto de trabalhar, né? Tem gente que fala, eu não gosto de trabalhar, não gosto de fazer nada. Gente, não consigo. Eu tenho muitos trabalhos que eu não gosto de realizar, mas fazer nada pra mim é muito mais torturante. Então, quando a gente tem essas 3 ocupações, mente cansada, corpo exercitado e alma conectada, ninguém segura, né? Só vamos. Luna, minha filha, o que foi, meu amor? A Luna, ela conecta ali com os cachorros do vizinho que são meio revoltados, aí já viu, né? Vamos lá, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus? E encerrar o nosso estudo de hoje, levando para a nossa vida o conhecimento e a informação que nos foi passada, compreendendo que cada um desses seres são importantes, é parte da nossa rede de vida, da nossa conexão com o todo, e que possamos tratá-los com mais respeito, com mais carinho, compreendendo que eles são frágeis, que não têm recursos, que olham para nós na certeza de que somos seres evoluídos, somos seres capazes de fazer coisas que eles não compreendem, e que possamos impressioná-los com o nosso amor, o nosso afeto, o nosso carinho. Que a gente possa delegar ao menor deles, Pai, todo o respeito que eles merecem. Porque por mais que seja invisível cada um dos seus atos, a participação deles em nossa rede de vida é importantíssima. Um equilíbrio frágil, mas que nos mantém de pé, dia após dia. Que a sua luz e a sua paz possam iluminar os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos ser de fato grandes e evoluídos, como eles nos enxergam. Graças te damos, Mestre, e que sua luz possa chegar ao coração de todos que buscam uma conexão com o alto, que buscam acalmar suas mentes e seus corações, que eles possam perceber a necessidade de estar conectados, hoje e sempre, com o seu amor, e que assim seja. Que assim seja. Ai, gratidão, gratidão. A minha mãe falou, excelente explanação e esclarecedora. Eu sou suspeita para falar dos animais, né, gente? Hoje mesmo, falar, ai, gente, você ama todos, você gosta de todos. Não, pera lá. Eu não judio. Aí pegar também é diferente. Eu levantei hoje, né? Ontem choveu bastante aqui. E eu gosto de deixar uma luz acesa da casa quando a gente sai para ficar mais fácil, quando a gente entra à noite. Eu cheguei, tava cheio de aleluiazinha, aquelas formiguinhas que perdem a asa. Aí eu falei, amanhã eu arrumo, né? Amanhã eu vá. Aí eu acordei, gente, tinha um besouro enorme, gigante, no meio da minha sala. E, gente, eu tenho medo demais desses bichos. Besouro, barata, aranha, não judio, mas tem medo. Aí foi a luta pra eu tirar esse besouro aqui. Eu peguei um pauzinho, ele não grudava no pauzinho. Peguei o papel, ele grudou no papel, eu assustei. Joguei ele em cima do meu sofá. E assim foi, até que eu consegui pôr ele ali na plantinha lá fora. Então a gente tem que ter esse olhar carinhoso, eu sempre tive. Minha mãe tá aí, testemunha viva, não vai deixar eu mentir, que eu nem sabia falar e andar direito. Eu ia pra rua, catava os cachorrinhos, né, era mãe? Os cachorrinhos, às vezes, tudo doente, levava pra casa. Mãe, arrependo não. Eu só não faço hoje porque a gente já tem mais recurso. Já tem pra onde levar, tem quem pede socorro, né? Não precisa catar e levar pra casa. Então, vamos lá. A gente tá estudando aqui as doenças
as doenças físicas. Aí minha mãe falou, verdade, eu catava mesmo os bichos, carregava tudo pra casa. É sua irmã também, né, Lília? Não é à toa que nós estamos tudo juntos. Não pode ver um bicho que cata e leva pra casa. Então, voltando aqui pro livro. Nós estamos estudando as doenças que nascem no nosso corpo, que vem aí da doença da alma, né? Ela começa primeiro no nosso corpo perispiritual, nosso duplo, e depois vem pro corpo físico. Ah, tia, então só brota assim no corpo espiritual? Não, claro que não. Essas doenças, seja ela qual for, até mesmo uma simples infecção de garganta, ela começa aonde? Nos seus pensamentos, né? Você lembra que na semana passada eu estava explicando por que eu comecei a fazer o culto com vocês, com as pessoas que eu amo e que me assistem? Porque não ia adiantar eu falar para elas, sabe por que você tá assim? Que você pensa muita coisa ruim. Ah, sabe por que você tá assim? Porque seus pensamentos voam quando você vê que você tá lá, assim. Entendeu? Então, agora a gente está entendendo que a nossa moral é que dirige absolutamente tudo em nossa vida. Até a questão financeira, Etienne, até nossa questão financeira. Tudo é uma questão de vibração. E hoje a gente está estudando a saúde. Como que esses pensamentos me atrapalham? Segurar mágoa, amargor, né? Revolta, assuntos inacabados que eu fico lidando com ele ali todos os dias, guardando aquele sentimento, aquela energia. Na escola mesmo a gente aprendeu, né? Quando a gente começa ali a estudar física, química, a gente aprende que energia na vida a gente não destrói, a gente não constrói, né? Tudo se transforma, não é? Ensinar energia, nós somos energias condensadas, tudo é energia, minha caneta é energia, minha testa, meu óculos, meu batom, tudo é energia. Se eu sou energia, energia não se destrói, não se constrói, apenas se transforma, essa energia que eu fico remoendo aqui dentro, o que vai acontecer? Ela vai se transformar, ela não vai deixar de existir, ela vai ser destruída. Vou lá destruir o papel, pus fogo, o papel virou cinza. Meu Deus, vou destruir a cinza, virou pó. O pó voou na planta, virou adubo. O adubo entrou pra planta, foi consumido, cresceu, a planta ficou maior. Então, ou seja, é transformado, não é destruído. Por mais que seja invisível, você não tá vendo ali a bactéria, o vírus, né, a sujeirinha, mas tá ali, né? O mundo invisível, ele não é só os espíritos, não. Tem muito mundo invisível aqui no físico também. Tá aí os vírus, as bactérias que adoecem, levam o povo, né? Infelizmente, provoca até óbito e não deixa eu mentir que eles são invisíveis. Então, quando nós estivermos num processo energético de mágoa, de rancor, de revolta, de qualquer coisa que você pense, fala, gente, esse trem não vai fazer bem, não. Um ambiente pesado. Vamos transformar essa energia. Ou então vamos sair fora dessa situação. Porque guardar ela aqui dentro e segurar achando que lá na frente eu vou dar um jeito, isso nunca vai acontecer. Nunca aconteceu com ninguém no planeta, no universo. E não vai ser você que vai ser a sementinha para ser o primeiro. Então a energia, ela precisa ser digerida, trabalhada, transformada, transmutada, transportada, mas reclusa, ficar ali guardando, aí não, aí é suicídio, tá bom? Então vamos lá. Isso é algo fantástico, respondi. Tô voltando um parágrafo pra gente entrar aqui na leitura. Todo o trabalho realizado pela doutrina espírita e pelos espiritualistas em geral será finalmente aceita pela medicina convencional. Hoje já começou esse processo, tá? Lembrando que esse livro foi escrito há mais de 20 anos atrás. Cristal sorriu e disse, emocionada, com os olhos marejados de lágrimas: sim, o trabalho das almas, das altas esferas espirituais, finalmente atingirá o seu mais precioso objetivo. O avanço da ciência trará incontestáveis comprovações sobre o que os espíritos falam ao mundo, mas o homem, em geral, ainda não está preparado para ouvir, ou seja, não tenta convencer ninguém.
Ai, sabe o que acontece? Comecei a fazer reiki. Nossa, minha cabeça era uma loucura, sabe? Porque eu era médica, ai, vi uns trem, ouvi uns trem, sonhava uns trem, blá, blá, blá. Então minha cabeça era toda assim, acelerada, sabe? Aí eu fui lá, comecei a fazer reiki. Nossa, tô ótima. Parece que eu levito agora minha vida. Não, você tem que ir lá. Não, você tem que ir lá. Não, vamos lá, vou te levar. Não, eu pago pra você. Não, mas se você fizer, você vai acreditar. Não, mas o dia que você fizer, você vai ver que eu tô falando. Não, mas... Não. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua hora. Convida. Não quis? Cala a boca. Segue seu caminho, faz o que tá sendo bom pra você. O outro dia que desiste, porque, gente, não vai pelo amor, vai pela dor. Isso é fato consumado. Olha eu aqui, sou testemunha e prova viva disso. Se não vai pelo amor, vai pela dor. A hora dele vai chegar, beleza? Então, tem muitos que ainda não estão preparados para ouvir. Em breve, o atendimento realizado em humildes casas espíritas será transportado para modernas casas de saúde e irá se tornar rotina na vida hospitalar. Mas vem, disse a querida amiga, vamos acompanhar o trabalho neste hospital, estudando alguns casos. Ingressamos num dos corredores que possuía um imenso número de enfermarias e quartos. Todas as portas tinham pequenas janelas, na altura do meu peito. Caminhamos alguns minutos até chegar a um quarto onde Cristal solicitou permissão para entrarmos. Deitada sobre uma cama estava uma senhora que aparentava uns 60 anos de idade. Em seu rosto percebíamos um semblante apreensivo. Ao seu lado, sentado em uma confortável cadeira, estava um médium analisando um prontuário. Cristal socorreu-me. Querido irmão, isso realmente é um prontuário médico, mas muitos mais completos do que os relatórios da medicina material. Aqui temos também a ficha kármica desta nossa irmã. Neste documento está registrado todo o passado e a origem das toxinas que estão impregnadas no seu corpo imortal. O médico, ao ver-nos, ergueu-se e cumprimentou-nos, prestando grande deferência a Cristal, chamando a querida irmã de Princesa da Caridade. Ela solicitou a Teodoro, eis o seu nome, que me explicasse o quadro daquela paciente. Ele, prestimoso, disse: querido amigo, eu fico muito feliz em poder ajudar nos estudos dos encarnados e também prestar um favor à minha benfeitora. Eu devo a Cristal a minha libertação das trevas que envolviam o meu coração há alguns anos atrás. Teodoro voltou-se para a paciente e, passando a sua mão nos cabelos cor de neve daquela senhora, disse: minha irmã, este rapaz está narrando informações da vida maior ao mundo dos homens. Tu nos permitirias narrar a tua história com o objetivo de instruir a humanidade encarnada? Então, vocês estão vendo que até mesmo no plano astral é pedido permissão, né? Essas histórias que a gente está estudando, todas foram permitidas, né? E ninguém é afrontado ou violado. A senhora assentiu com um gesto tímido. Eu procurei olhá-la com pleno sentimento de amor e compreensão aos erros alheios para tranquilizá-la. Comportei-me como um cientista interessado, exclusivamente no ensinamento que poderia auxiliar outros filhos de Deus em situações semelhantes. Dr. Teodoro, então, iniciou a narração. Angélica viveu a sua última encarnação em uma colônia agrícola no interior do Brasil, sendo descendente dos alemães que ajudaram a colonizar a pátria do Evangelho. Ela enviuvou cedo, restando-lhe como herança do matrimônio um único filho. Este menino cresceu e apaixonou-se perdidamente por uma adorável menina. Angélica, infelizmente, não teve domínio sobre os seus ciúmes. Ela negou-se a amar a menina e acolhê-la como filha de seu coração. Lutou com todas as suas forças para separá-los, mas não conseguiu. Eles casaram-se e Angélica passou a ter uma convivência diária com a sua nora. Os ciúmes de Angélica evoluíram com o passar do tempo para o ódio gratuito, pois a menina nada fazia para prejudicá-la.
Os caprichos de rainha do coração de seu filho fizeram esta nossa irmã partir para o campo das intrigas. Ela, pouco a pouco, povoou a mente de seu filho único com calúnias a respeito da nora. O clímax ocorreu com insinuação de que a menina estava traindo seu filho com um amigo da família. O rapaz expulsou a esposa de casa e da região, sem direito de levar consigo o seu pequeno filho de 1 ano. Ele então passou a beber e tornou-se um homem depressivo e afastado das ideias superiores. A sua ex-esposa mudou-se de estado e conheceu um homem muito bom, que casou-se com ela, dando-lhe uma vida bela e feliz. Ela possui um karma pequeno, portanto, as leis divinas conspiraram em seu favor. O único erro do passado que ela necessitava resgatar era o abandono de seu filho após o nascimento em sua encarnação anterior. A sabedoria divina, que não permite que caia um fio de cabelo da cabeça do homem sem que haja justiça, realizou o mecanismo corretivo com inegável precisão. E aí a gente encerra aqui com 40 minutos, certinho, porque eu estou passando muito meu tempo. Gente, vocês perceberam aqui o quanto que as nossas atitudes refletem na nossa vida? O que essa mãe tinha a ver com escolher a filha que o filho vai, a esposa que o filho vai esposar? A gente pode orientar, né? A gente pode conversar, mas escolher, obrigar, isso não existe, né? E hoje a gente está vendo isso. E o que aconteceu aqui nessa historinha? Ela tinha que trabalhar o abandono, né? Na encarnação anterior a essa, ela foi mãe e abandonou a criança, né? E aí nessa encarnação ela veio para poder trabalhar esse processo, essa energia kármica que ela trouxe de ser abandonada, entre aspas, porque uma mãe nunca é abandonada, né? A gente pode ter ali sempre que dividir um cantinho. Vamos dividir com 1, com 2, com 3, porque primeiro vem, no meu caso, que sou mãe, primeiro vem o namorado que vira marido, depois vem os netos, né? E aí como que faz? Não tem como, tem que agregar, tem que puxar, tem que pegar, tem que abraçar, tem que pôr ali todo mundo pertinho. Porque é como eu dormi fazendo uma leitura. Ninguém nasce na família errada, né, gente? Ah, eu não dou certo com meu pai, nasci na família errada. É por isso que você nasceu com ele, que você não dá certo com ele. Se você desse certo, você não tinha nascido com ele, né? Então, nessa leitura que eu estudei, fala que os nossos familiares, todos os nossos, para não dizer aqueles que veio, né? Tem muitos que vieram para auxiliar também. Todos os nossos familiares, eles trazem algo a ser acertado com a gente. A gente não é uma família porque nós somos rosa, lindos, liriantes e felizes, não, né? Então, que a gente possa compreender aí as divergências, para que a gente não carregue essas energias kármicas a serem resolvidas aí com dores, amargores, doenças. Beleza? E a gente encerra aqui hoje. Beijo no seu coração. Obrigada, Samãe, por ter ficado comigo aqui hoje, do início ao fim. Obrigado, Lília, todo mundo que passou aqui hoje para me ver, né? Voltou a trabalhar aí a plataforma, coisa boa, vamos ver até quando. E a gente volta na semana que vem. Beleza? Beijo no coração de vocês, para quem é daqui. Um ótimo feriado para quem não é. Uma ótima semana, um ótimo final de semana. Beijos, beijos, gente. Fica com Deus. Obrigada.